Olá, estamos iniciando o programa Saúde em Foco dessa semana. Eu me chamo Cristina, sou psicóloga, professora e pesquisadora no mestrado profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Aqui, no nosso mestrado, nós estamos especialmente interessados em contribuir para a resolução dos desafios que nós encontramos em todo o contexto da gestão e da assistência à saúde materno-infantil. Os nossos mestrandos e mestrandas desenvolvem os seus trabalhos de pesquisa e também os seus produtos da dissertação voltados para a resolução desses desafios que eles encontram nas suas práticas profissionais, no seu cotidiano de trabalho e assim, dessa mesma forma, os produtos, as pesquisas favorecem o desenvolvimento das carreiras dos nossos mestrandos e mestrandas. No programa de hoje, eu convido você a participar de uma conversa que eu terei com a enfermeira Andressa sobre o desenvolvimento da pesquisa e do produto da dissertação dela, que está voltado para um desafio muito grande da assistência à saúde materno-infantil, que são as lacerações perineais. As lacerações perineais são bastante comuns em partos vaginais, e esse é um tema que preocupa e amedronta muitas mulheres. Por essa razão, nós vamos tratar desse tema hoje, e é um tema muito importante e, de certa forma, é ignorado ou pouco mencionado, porque envolve também a sexualidade da mulher, e esse é um tema, como a gente sabe, que é um tabu na nossa sociedade. Como precisamos falar sobre isso também, eu convido a Andressa a participar aqui desse nosso diálogo, que vai contar, então, um pouquinho do percurso de pesquisa dela e também da prática profissional da Andressa nessa área. Seja bem-vinda, Andressa. A Andressa é Andressa Ávila Melo. Atualmente, ela trabalha no Centro Obstétrico Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Mas a Andressa concluiu recentemente o mestrado profissional em saúde materno-infantil. Nesse período, ela desenvolveu uma pesquisa entre 2018 e 2020, que aprofundou bastante esse tema, né, Andressa? Das lacerações perineais. Seja muito bem-vinda, Andressa, e nos conta um pouquinho, então, o que são as lacerações perineais, como que elas acontecem, conta um pouquinho para a gente. Bom dia, é um prazer ter aceitado esse convite de participar do Saúde em Foco. Me sinto um pouquinho mais em casa, de volta para casa, né, participando desse programa na minha querida UFN. Então, o que são as lacerações perineais, né? A laceração perineal é a ruptura não intencional dos tecidos perineais causados pela saída do bebê. Elas são sofridas durante o nascimento, né? Quando o bebezinho sai, pode provocar alguns rasguinhos, digamos assim, no tecido perineal da mulher, mas são rupturas não intencionais, provocadas naturalmente pela saída do bebê. Andressa, o períneo, essa região, é toda essa região entre os órgãos genitais femininos, o ânus, né? Essa região, como é que chama ali? Assoalho, pélvico, poderia dizer? Isso, envolve a musculatura, né, do assoalho pélvico, a vulva, a vagina, todos esses componentes, né, fazem parte do períneo e estão envolvidos no parto e nascimento do neném. Uhum. Então, nós sabemos que essa região do corpo da mulher é uma região que está preparada, fisiologicamente preparada, para se adaptar ao nascimento de um bebê, né? A musculatura está preparada para se expandir, né? E para, então, dar condições para que esse bebê nasça, porque a gente sabe que essa é uma região, o canal vaginal, por exemplo, é uma região que é bem estreitinha e que na ocasião do parto se expande de modo suficiente para que o bebê possa nascer. Então, quando as coisas vão bem, quando as coisas vão bem, essa região aí está toda pronta, fisiologicamente pronta, preparada para esse nascimento. Mas existem algumas condições, então, que podem dificultar, seria isso, Andressa? A gente pode dizer que existem algumas condições que podem dificultar que essa região do corpo da mulher se adapte ao nascimento do bebê? Algumas condições prévias? Então, o períneo ele fica elástico durante o nascimento, né? E ele retorna à forma normal após o nascimento. O que a gente pode dizer é que existem alguns
fatores de risco ou que predispõem à laceração perineal, mas que ainda não têm altos índices de evidência, não são comprovados que realmente estão envolvidos na laceração perineal, que são o parto instrumental, quando precisa de uso de fórceps. Então, pode aumentar, digamos assim, a chance de laceração perineal quando o parto ele se transforma em parto instrumental. O puxo dirigido, que é quando o profissional fica orientando a mulher a fazer a força. Agora faz força, puxa o ar e faz a força agora. Então, os puxos dirigidos também estão relacionados com o aumento de índice de laceração perineal, né? Algumas condições materno-fetais, como etnias, peso fetal, paridade, comorbidades na gestação, mas que ainda não têm alto índice de evidência, que estão diretamente ligadas às lacerações perineais. E foi dito mencionado no último COBEON de 2018, que é o Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica, sobre o uso da ocitocina, né, que é utilizada para indução ao parto. Eles trouxeram, né, em 2018, que a ocitocina é um dos grandes vilões, sim, das lacerações perineais. Uhum. Então, esses fatores de risco aí que tu acabaste de mencionar, Andressa, o que eles estão sugerindo, assim? Que quanto mais a gente interfere, quanto mais a gente intervém no parto, mais risco nós temos de que as lacerações perineais aconteçam ou aconteçam em maior grau, né, Andressa? Porque também há diferentes graus, níveis ou graus de lacerações, né? Há algumas que são de fácil cicatrização, porque são pequenininhas, e outras que complicam mais. Como é que são esses graus, Andressa? Isso, as lacerações elas se dividem de 3 a 4 graus. Algumas literaturas trazem 3, outras trazem 4. O que isso significa, né? Que primeiro grau é quando atinge a pele e a mucosa. Na maioria das vezes, quando não sangrante, não necessita de sutura perineal, né? Não precisa levar pontinhos. A de segundo grau se estendem até os músculos perineais, né? Geralmente essas sim são sangrantes e precisam ser suturadas, né? Levar os pontinhos ali para aproximar as bordas. E então conseguir reparar, né? Essa sutura de segundo grau ela precisa ser reparada. As de terceiro grau, quando elas perfazem o esfíncter do ânus, e as de quarto grau, que algumas literaturas trazem, é quando elas envolvem o conjunto do esfíncter anal e também expõem o epitélio anal, ou seja, são as de muito graves, né? De alto índice de gravidade, mas são muito, muito, muito raras mesmo. Então, as de terceiro e quarto grau são as mais graves, aquelas que exigem uma intervenção maior e que podem também trazer complicações maiores posteriores para a mulher, mas elas também são mais raras, né? Na maioria dos casos, acontecem as lacerações de grau 1 e talvez 2, então, né? As mais comuns. Uhum. E daí? As de grau 3 e 4 são mais raras. 3 e 4 são mais raras, tá? Bom, porque eu acho que é importante aqui, acho que é nosso papel também de informar a comunidade a respeito disso, porque eu observo muitas mulheres que esse receio acaba impedindo-as de escolher, de optar pelo parto vaginal. E nós temos um movimento aí nos últimos anos bastante grande no Brasil que tem transformado a assistência do parto, né, e o nascimento, mas ainda há uma resistência de muitos profissionais e também de mulheres que querem evitar, então, a dor, o sofrimento, e de fato elas têm razão de querer evitar isso, mas há também um imaginário, né, que está sendo muito alimentado na nossa cultura de que a cesariana não envolveria dor, né, não envolveria nenhum tipo de sofrimento, seria uma cirurgia, uma forma de nascer completamente asséptica e que a mulher ficaria muito tranquila, né? Então, acho que a gente também precisa falar sobre esse assunto, porque é um assunto que envolve o medo e que pode, sim, impedir ou dificultar ou fazer um obstáculo muito grande na decisão da mulher quanto à via de nascimento do seu bebê. Então, assim, saber que quando as lacerações perineais acontecem, na maioria delas, elas são de grau 1, que é um grau, então, de laceração que não exige nenhum tipo de intervenção, que vai ali cicatrizar tranquilamente, sem necessidade de sutura, né, que a gente chama, né, sutura, os pontinhos, e de laceração de grau 2, que faz ali pontinhos, que essa região da mucosa também vaginal é uma região que cicatriza muito bem, assim como a região da nossa boca, né, que são regiões que cicatrizam muito bem. Então, eu acho que isso também a gente acaba colaborando aí
para que as mulheres reflitam, para que elas encontrem essas informações e tomem decisões com base nessas informações também. Mas, quando as lacerações acontecem, então, Andressa, enfim, tem algumas repercussões, né? O que pode acontecer com a mulher após o parto, quando esse parto tem lacerações? Então, né, as lacerações sofridas durante o parto, elas podem significar um certo tipo de perda de qualidade de vida de algumas mulheres, né? Nos primeiros dias, a dor pélvica causa desconforto, né, dificultando o manejo com recém-nascido, a amamentação, às vezes pode significar uma falta de mobilidade, digamos assim, né? Pode influenciar na mobilidade materna, principalmente nos primeiros dias de vida, que a mulher precisa estar mais ativa com esse bebê. E se não tratados, esses sinais eles podem agravar o quadro, né? Pode gerar dor pélvica crônica, dispareunia, disfunção sexual, né? O que é a dispareunia, né? É a dor na relação sexual, também pode acontecer com as lacerações perineais. Lembrando que esses casos assim de dor crônica e que incomodam um pouco mais são das lacerações mais graves. As lacerações de primeiro e segundo grau geralmente não afetam muito, né? Assim, digamos, a qualidade de vida da mulher. Mas que, se sofridas, elas também podem ser tratadas com algumas receitinhas caseiras, digamos assim, né? O absorvente gelado é utilizado também para tratar as lacerações perineais, sendo elas de mucosa ou não, né? De músculo, de segundo grau também. Então, pode ser utilizado compressas geladas ou absorvente gelado, com chás calmantes, cicatrizantes. A camomila é muito utilizada, né? Que tem um fator calmante, cicatrizante. E o barbatimão, principalmente no uso de lacerações perineais. Então, como é que faz, né? Faz a infusão do chazinho, molha uma compressa ou um absorvente, deixa no congelador e aí faz o uso sim no períneo para que ajude a cicatrizar e causar menos desconforto nesse processo de cicatrização dessa laceração. Para que a mulher possa escolher quanto a esse tratamento, né, que é um tratamento pouco invasivo, caseiro, das consequências da laceração perineal, ela pode consultar também o profissional que está acompanhando ela, né, na ocasião do parto, pós-parto, para saber qual algumas desses recursos maternidades seria melhor. Já é orientado esse uso, né? Porque geralmente elas perguntam o que pode ser feito. O que é muito importante também é que a higiene dessa mulher que sofreu a laceração perineal não seja feita com papel higiênico, né? Que seja feita com água e sabão, que lave abundantemente todas as vezes que vai ao banheiro, pelo menos até a cicatrização completa dessa laceração. Uhum. Que tende a ser rápida, né, Andressa? Em poucos Muito rápida dias. para se tratar de uma mucosa. Isso, ótimo. E Andressa, então, além disso, a gente tem que se debruçar aí e pensar estratégias para reduzir as lacerações perineais, né? Ou para evitá-las, ou então para reduzir em seu grau, para que sejam todas, né? Qual que é o nosso desejo maior? Que quando a mulher tem uma laceração perineal, que 100% delas fique ali em grau 1 e grau 2. E o que tu conseguiste perceber na tua pesquisa aí, da dissertação de mestrado? O que pode favorecer para essa redução das lacerações perineais? Então, o que tem se mostrado eficaz para redução, né, prevenção de lacerações perineais, durante o pré-natal, fisioterapia pélvica, massagem perineal, o uso do Epinô, né, utilizado pelas fisioterapeutas, tem se mostrado bastante eficaz para a preparação desse períneo durante o parto, e as técnicas intraparto, que têm se mostrado eficazes, né, com baixo índice de evidência e poucos estudos ainda, infelizmente, né, são a evitar a posição de litotomia, né, os puxos dirigidos, como eu já tinha comentado, o parto instrumental, mas principalmente, e a única que tem um índice alto de evidência, é o uso de compressas aquecidas durante o período expulsivo, ou seja, aquecer uma compressinha, aquecer um paninho e fazer o uso no períneo, né, encostar ali no períneo, durante o período expulsivo, que é quando o bebê já começa a abaular o períneo. O que é abaular, né? É quando a cabecinha do bebê já começa a aparecer ali no períneo. E durante o período expulsivo, ela vai e volta de diversas vezes até o nascimento. Então, o uso dessa compressa aquecida do calor, né? O calor provoca uma distensão e um relaxamento muscular, então auxilia esse músculo a se esticar, a se expandir, evitando a laceração perineal em si.
causando também mais conforto para essa mulher durante o período expulsivo. Uhum. Então, para que as mulheres que estão nos assistindo possam entender, antes do parto, a fisioterapia, né? Que é esse trabalho aí com fisioterapia na região perineal, que pode ser usado um instrumento, um equipamento ou não, né? Mas a fisioterapia tem se mostrado ali importante. Durante o parto, que ela somente faça força de expulsão do bebê quando o seu próprio corpo mostrar para ela que ela precisa fazer a força, né? Eu tive a experiência de um parto normal, vaginal, sem intervenções, e é impressionante. Chega uma hora que a gente não consegue fazer outra coisa senão a força, sem que ninguém diga que a gente tem que fazer. Ela vem, né? É uma força, assim, muito intensa e a gente tem que fazer nesse momento, e não antes. E, além disso, essa posição litotômica que a Andressa mencionou é aquela posição deitada, ginecológica, com as pernas para cima. É uma posição que dificulta o nascimento do bebê e que pode, então, aumentar o risco de lacerações perineais, né, Andressa? Então, uma posição mais verticalizada, né, o corpo um pouquinho mais para frente, enfim, uma posição que ela se sinta confortável, né, predominantemente que seja assim. E daí, essa é uma providência que os profissionais devem tomar, que é o uso de um calor aí, de compressas. E daí, Andressa, a tua dissertação foi sobre isso exatamente, né, sobre o uso das compressas aquecidas para a redução das lacerações perineais. E daí, a partir dessa pesquisa, desse levantamento, qual foi o produto que você desenvolveu na dissertação? Então, Cris, agora só lembrando, quando tu comentaste dos profissionais, né, e da minimização dos usos de intervenções, nas pesquisas também aparece que as lacerações estão ligadas diretamente ao profissional que atende, ou seja, tudo está ligado às intervenções. Quando é atendido mais por enfermeiros obstetras, né, que tendem a reduzir esse uso de intervenções desnecessárias e o parto é mais natural, o índice de lacerações também reduz bastante. Por isso, durante as minhas práticas profissionais, a laceração era um fator que me incomodava muito, porque as mulheres se amedrontavam e durante o trabalho de parto elas repetiam por diversas vezes, mas o meu vai rasgar, mas eu vou levar ponto, mas vai ter o pique, vai ter o corte, né, que é a episiotomia, que é então o corte intencional dos tecidos, que graças a Deus é uma prática já prescrita, né, que é para ser usada com muita restrição e não usada também, como a Organização Mundial da Saúde recomenda. Como elas se amedrontavam com esse fator e que eu percebi que isso incomodava muito elas, então eu resolvi estudar um pouquinho mais sobre lacerações perineais e como poder ajudar essas mulheres. Foi então que eu imergi nesse mundo das compressas perineais, né, do calor no períneo, que pode ser feito de diversas formas, tanto com a compressa com calor seco, quanto com o calor úmido. Essa aplicação pode ser feita durante o período expulsivo do trabalho de parto. Uhum. E o teu produto, então, Andressa, conta um pouquinho para nós. Primeiro, a tua prática, ela iniciou com um colega segurando as compressas e aquecendo elas para você, né? E daí, como é que surge o produto? Isso. Então, como nos hospitais e maternidades do Brasil, os recursos são um pouco escassos, né? Principalmente na rede SUS, as fontes de calor são reduzidas, ou seja, ou reduzidas a nada, ou temos somente um chuveiro, né, aquecido. Durante as minhas práticas profissionais, então, eu tentei encontrar um jeito de aquecer essas compressas, que é no berço aquecido, disponibilizado do lado do leito da mãe, nos quartos PPP, né, também é preconizado pela Rede Cegonha e pelo Ministério da Saúde. Os quartos PPP são pré-parto, parto e pós-parto. E na regularização desses quartos, de acordo com a Rede Cegonha, é obrigatório ter um berço aquecido para recepcionar o recém-nascido, né? Quando necessita de alguma intervenção imediata, o berço deve estar disponível. E esse berço aquecido, ele tem uma fonte de calor superior que aquece o bebê. Então, durante o período expulsivo do trabalho de parto, como eu não encontrava nenhuma fonte de calor acessível e rápida para poder fazer o aquecimento dessas compressas, a nossa equipe, né, as residentes, as técnicas de enfermagem, nós aquecíamos as compressas com a mão elevada, assim até o berço aquecido, né, aquecia a compressa e aplicava no períneo. Então era um movimento repetitivo, né, precisava ter um profissional disponível para isso, para estar aquecendo a compressa e colocando no períneo. Às vezes dava, às vezes conforme o fluxo da maternidade, infelizmente eu não conseguia um profissional somente para fazer, né,
para realizar essa prática, e por vezes a gente conseguia atender as gestantes e que se mostravam também num alto índice de satisfação e, consequentemente, redução de lacerações perineais. Então, para manter essa proposta de aquecimento do períneo, né, para evitar as lacerações perineais, sem que fosse necessária a presença constante ali de um profissional que ficasse comprometido em segurar as compressas, você desenvolveu um equipamento, né, um suporte aí para condicionar essas compressas enquanto elas eram aquecidas pelo berço. Isso, nós desenvolvemos então junto com a engenharia biomédica, né, com a ajuda do professor Luiz, que foi nosso fado madrinho, que fez o nosso sonho acontecer, um suporte então para condicionar essas compressas sem que necessite de um profissional de saúde segurando-as o tempo inteiro. Ótimo. A Andressa mencionou agora um ponto muito importante do produto dela, da dissertação dela, não somente dessa dissertação, mas de tantas outras do nosso mestrado profissional em saúde materno-infantil, que envolve a participação de muitos profissionais para a concepção, para a construção dos produtos e também para o registro deles. Nós vamos ouvir agora o depoimento de 2 colegas, professores, pesquisadores, que participaram da concepção e do registro desse produto. É interessante observar essa relação de engenharia e enfermagem nesse desenvolvimento com a professora Cris e com a Andressa, porque esse desenvolvimento envolveu conceitos de engenharia como física, envolvendo a parte de magnetismo, a parte de projetos de desenho 3D e a parte de estruturação mecânica e ergonomia, né, no sentido de realmente auxiliar o profissional da saúde na sua prática diária. Então, é um produto simples na sua construção, na sua complexidade de materiais e de tecnologias, sim. Mas, apesar de ser simples, é extremamente eficaz. E isso que é a engenharia. A engenharia não é complexidade, não é dificuldade. Engenharia é resolver algo com a forma mais simples possível, com o menor gastos de energia e financeiro possível. Então, a ideia da engenharia voltada para a área da saúde é realmente isso. Não é agregar complexidade, mas resolver problemas a partir de demandas dos cursos da saúde. A proteção do conhecimento, por meio do registro da propriedade intelectual junto à UNPI, tem ganhado importância, principalmente como uma das formas de proteger a pesquisa realizada e permitir o desenvolvimento econômico e social da solução que foi desenvolvida. Este fato permite aos pesquisadores envolvidos resgatar a sua propriedade sobre a inovação e possibilitar a transferência dos direitos econômicos para o setor produtivo, respeitando os direitos a receber o retorno pela sua contribuição. Na Universidade Franciscana, a Agência de Inovação apoia todos os pesquisadores nesta caminhada. Então, Andressa, a gente agradece muitíssimo a participação desses 2 professores que foram fundamentais no desenvolvimento desse produto, não é mesmo? O trabalho em equipe é tão importante e esse produto a gente espera que seja divulgado, seja difundido, que alcance muitas maternidades e que melhore a qualidade de vida das mulheres. Afinal de contas, reduzir lacerações perineais é contribuir para a melhoria da qualidade de vida e a humanização também, né, do parto e do nascimento. Eu agradeço muitíssimo, Andressa, pela tua participação, por ter vindo aqui contar um pouquinho do teu percurso como pesquisadora e como profissional, preocupada, né, especialmente comprometida com as boas práticas na enfermagem, na assistência obstetrícia. Muito, muito obrigada, viu? Bom trabalho aí. Muito obrigada, um beijo em todos. Beijo. Agradeço, então, a participação de todos que estiveram nos ouvindo até agora, esse diálogo que é tão importante sobre temas que são pouco mencionados, né, com relação à assistência ao parto e ao nascimento, e espero que nós tenhamos outras oportunidades para vir aqui conversar com vocês sobre as dissertações e os produtos desenvolvidos no nosso mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Até a próxima!